Olá, Virgínia, seja bem-vinda. Daqui a pouquinho eu vou deixar você falar um pouquinho com a gente, tá bom? Vamos só receber um pouquinho, assim, as pessoas. Rafaela Pinheiro, seja bem-vinda. E aí, Virgínia, animada? Leide Freire Pitanga. Ah, Leide, tudo bom? Que prazer tê-la aqui! Hoje você vai participar conosco aqui com a Virgínia. Vamos matar um pouquinho da saudade da Virgínia, né? Oi, Thelma, boa noite. A Thelma participando com a gente. Ela trouxe essa semana muitas contribuições valiosas. A gente deixou lá nos stories. Também quem quiser acompanhar a Thelma e o João Pedro, lindo, artista. O João Pedro é mais artista do que eu, viu? Ele é craque. Tô com saudade, Leide. Janaína, seja bem-vinda. Pedro Nelson, seja bem-vindo. Pedro acompanhando, né? A Amada. Que bom. Cíntia, seja bem-vinda. Adriarte, boa noite. Seja muito bem-vinda à nossa live. Só relembrando, nós fazemos lives de segunda a sexta-feira, esse horário, às 18 horas, para a gente compartilhar um pouquinho de atividade, de sugestões. Carla, oi Carla! Carla também da Clinapse, né? A Thelma tá dizendo que o João Pedro ficou todo feliz. Falou que tá famoso, tá mesmo. Para ele ficar mais famoso, fala para ele participar aqui das nossas lives mais vezes, que ele vai ficar muito famoso. E da próxima vez para ele tocar, porque eu vi ele tocando, você postou. Ele tem uma coordenação também muito bacana, viu? Parabéns. A Carla tá dizendo, oba, vai começar. Vamos lá, Carla, participando conosco. Go Kid, Fabiana, minha prima, seja bem-vinda. Fabiana, mãe do Gustavo. Gustavo também tá famoso aqui nas nossas lives. Hoje eu postei muita coisa legal que o Gustavo tá fazendo. Aquela sugestão que a Diane deu de escorregar os objetos, as tampinhas, o Gustavo fez. E ele fez uma bem interessante que é complicado. É tipo pegar com os palitinhos, aqueles rachis, né? Pegar tampinhas dentro da água e colocar. Também tá aí nos meus stories. É uma sugestão bem bacana que eu gostaria que a Fabiana compartilhasse com a gente. Fabiana, prepara tudo aí para você compartilhar na sexta-feira, tá? Sexta-feira nós vamos ter oportunidade de trocar experiências, tá? Marlúcia Brandão, Gutenberg. A Fabiana tá dizendo que hoje foi bem intenso. 2 Tempos entrou, que legal! 2 Tempos, a loja do meu tio, dos meus primos, que vendem roupas super bacanas aqui em Brasília. Isso, a Fabiana tá dizendo combinado. Então, vamos lá. Nós já temos bastante pessoas. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje. E nós temos uma convidada muito especial, que é a Virgínia Coutinho. A Virgínia é uma das sócias da Clinapse também. Da clínica lá onde a gente trabalha, né? No momento, a Virgínia tá morando em Palmas, mas a gente
a gente está te aguardando, Virgínia. Então, assim, hoje vai ser uma live bem bacana. Oi, Virgínia! Nossa, que legal estar com você aqui. Deixa eu arrumar para eu aparecer mais. Tá muito bom, deixa eu arrumar. Aí, ficou. Ah, melhor, melhor assim. A Márcia Cabral, Rafaela, sejam bem-vindas, viu? Então, gente, Ótimo. como eu estava dizendo para vocês, assim, eu estou muito feliz que a Virgínia aceitou ao convite de participar. E a Virgínia, a gente não vai falar datas, mas eu conheço a Virgínia há mais de 30 anos. Melhor a nossa falar, amizade é antiga. E assim, do coração, nós nos conhecemos quando nós começamos a trabalhar juntas aqui na Secretaria de Educação do Distrito Federal. Então, nós nos conhecemos e nós já somos, assim, quase parentes, porque a irmã da Virgínia é casada com meu primo, e a gente tem essa amizade, agora um pouquinho longe, que Virgínia está em Palmas, mas eu tenho que agradecer e vou te agradecer publicamente, primeiro, por você estar aqui, por ter aceitado o convite e por você ter me proporcionado um momento muito especial na minha vida, que é a sociedade com a Débora e com a Carla também na Clinapse. Um momento muito bom da minha vida, que eu faço uma coisa que eu amo e eu me redescobri na clínica. Então, hoje eu atuo como psicopedagoga na nossa clínica. Agora eu posso dizer, porque as meninas me aceitaram, me acolheram de braços abertos, mesmo não me conhecendo muito, mas a Virgínia foi que nos proporcionou essa alegria. A Carla está dizendo que está emocionada, eu vou parar de falar, porque senão eu vou chorar na live, e não é muito bom. Mari. Pois é, mas é um prazer estar com você aqui. Que bom que você está gostando do trabalho que você está realizando na clínica. Você já faz outros trabalhos também, né? É super competente no que faz. Eu que agradeço de estar podendo colaborar com você aí nessa live que a gente, nesses tempos de coronavírus, né? Para colaborar um pouquinho do que a gente sabe, do que a gente já, das experiências que a gente já viveu, né? Com os pais e professores. E trocar essa experiência aqui na live. Então, só fala um pouquinho, Virgínia, para as pessoas que não te conhecem, saberem um pouquinho da sua trajetória profissional, da sua formação, do que nós vamos falar hoje. Certo. Bom, eu sou pedagoga, neuropsicopedagoga, né? Trabalhei mais ou menos uns 32 anos na Secretaria de Educação do Distrito Federal, com alfabetização, trabalhei com o programa de educação precoce, né? Que foi onde eu me apaixonei e fui trabalhar com a clínica, né? E trabalhei com pessoas muito especiais que eu vi aí, a Sleide, que eu tô vendo aí a Márcia Cabral. Márcia Cabral, assídua aqui. Isso, com a própria Carla, né? E outras pessoas também que eu não estou prestando muita atenção em quem está entrando ou não. Mas foram pessoas que eu tive a oportunidade de trabalhar, que me ensinaram muito e que a gente fizemos um trabalho gostoso na Secretaria de Educação, né? E quando eu fui trabalhar na clínica, eu comecei a trabalhar na clínica com avaliação, né? Na educação precoce a gente já fazia isso, porque quando eu comecei na educação precoce, quando eu fui para a coordenação, eu comecei a fazer anamnese, acolhimento aos pais, atendimento às crianças, orientação aos professores, né? Então, assim, surgiu muita necessidade de estudar mais, né? Aí foi quando eu fui fazer o curso de neuropsicopedagogia clínica. E quando eu passei para a clínica, eu comecei a trabalhar com a avaliação das crianças, né? Como a Carla estava falando ontem, mas a avaliação neuropsicopedagógica, a avaliação de aprendizagem. E eu sentia necessidade, porque eu estava um pouco insegura, de trabalhar dentro da área da psicomotricidade. E eu fui fazer uma especialização em psicomotricidade para fazer melhor essa avaliação, porque eu acho que quando a gente pega alguma coisa para fazer, você tem que fazer direito, né?
tem que Sim. buscar, tem que estudar e tem que estar. E conheci nesse meio várias pessoas, inclusive a Débora, que está trabalhando hoje com a gente, a Ângela, que eu vi. Ô, Ângela, estou com saudade de A você. Débora também está aí, ela entrou pela E Crinas. a Ângela também, que nós fizemos o curso juntas, e outras imensas outras pessoas com essa troca de experiência, né? E hoje eu vim aqui para falar um pouquinho do quê? Movimento e aprendizagem. Aí você me fala, Uhum. mas movimento e aprendizagem, o que que isso tem a ver? Tem tudo a ver. Vamos começar a falar do movimento. Você já reparou que nós, adultos, nós estamos parando de nos movimentar? Você já reparou isso? Por quê? Cada vez mais, né? Cada vez mais. Nós vamos para o mercado, nós usamos um carro. Se a gente vai ali na esquina, você pega o carro para ir ali na esquina. E com isso, a gente vai ficando muito acomodado, né? Acomodados, né? E agora, nesse tempo mesmo de coronavírus, agora que a gente está mais Preso. preso e acomodado também, porque você pode pedir tudo pela internet. Você pode comprar, fazer compra de mercado, de verdura, e eles estão entregando em casa, né? Que todo mundo é obrigado a ficar em casa, então. E isso também dá um pouco de medo, porque a gente fica um pouco mais acomodado ainda, né? Com essa Uhum. questão, né? E com isso, nós vamos dando permissão aos nossos filhos de utilizar também a internet, mais do que eles já estão utilizando, né? Às vezes eles usam para jogos, usa televisão também, para a criança estar dentro de casa nesse momento, às vezes, não, ele vai ficar melhor, vai ficar mais quieto, então vou botar para Tablet, à mudar vontade. de alguma coisa desse jeito, né? E o brincar, a brincadeira, o brincar livre, o movimento é deixado de lado. Entendeu? Por quê? A gente acaba se acomodando com essa situação. E criança, o que a criança é? Criança é puro movimento, criança é energia, né? E ela precisa descarregar essa energia, né? E o movimento é o primeiro fator de aprendizagem. Por isso Ah, que a gente precisa saber um pouquinho como ocorre o desenvolvimento motor da criança na primeira infância. isso. Né? A Ângela está dizendo verdade. Aí nós precisamos com isso também ser exemplos. Como que eu vou ser exemplo? Se eu me movimento em casa, se eu sou organizada, se eu falar agora é hora, organizado com a minha rotina, vamos arrumar a cama, vamos colocar os talheres na mesa. Tudo isso, todo esse movimento que eu estou fazendo, eu vou estar trabalhando com a criança. E eu vou estar mostrando para a criança que vamos fazer alguma coisa diferente, sem ser ficar na internet, sem ser ficar na televisão, escutando noticiários, que só tem coisa ruim, essas coisas todas, e a gente acaba se reinventando, né? Isso. As crianças, elas tomam consciência delas a partir do quê? A partir do corpo delas, né? E elas começam a tomar essa consciência desde o nascimento, né? Desde pequenininho, a criança já tem consciência, Virgínia? Do que? Desde bebê? Corpo, não, consciência do corpo, não. Ela, desde pequenininha, ela já, desde o útero, ela já começa É. a se movimentar, entendeu? Não é ter a consciência, é se movimentar. Aham. Por exemplo, como é que eu faço o processo de desenvolvimento na vida intrauterina? O recém-nascido, ele já traz consigo uma bagagem de vivências, né? De aprendizagens do feto. A aprendizagem do feto é imensa. Aí você vai falar, mas como? Como é que ele começa esse movimento? A partir da 7ª e da 8ª semana de gestação, ele já começa a fazer movimento. Mas como assim? Tá tão pequenininho, eu não sinto. Mas ele faz os movimentos involuntários e ele começa a se mexer. Na 9ª semana, por exemplo, ele já começa a mexer os bracinhos, as pernas, a chupar, engolir, né? Da 4ª semana, mais ou menos, ele já começa. Da 4ª semana, na 14ª semana, ele já tem movimentos oculares. Ele já abre e fecha os olhos, ele pisca.
na 30ª entre a 30ª e a 35ª semana, o bebê ele já escuta o que acontece no seu meio externo. Por isso a necessidade que a gente tem, que nós mães temos, de estimular Desde a barriga. Desde a barriga, desde do pré-natal, né? Que a gente fala, né? Conversar com a criança, porque quando ela escuta esse som externo, ela vai escutar o quê? Os ruídos mais graves, às vezes a voz do pai, por isso que é a necessidade que tem do pai conversar com a barriga da criança, deixar um ambiente tranquilo durante a gestação, coisas que às vezes a gente fica nervosa, porque é um período diferente, às vezes a gente chora muito, às vezes a gente não presta atenção nisso, né? Então, assim, é necessário que a gente comece. Eu vou ser pai, quero ser mãe. Eu tenho que prestar atenção desde o começo, né? Uhum. E a partir. E como é que eu vou estimular aí dentro da barriga? Com músicas, com músicas clássicas e outras, etc., né? E na barriga também, a criança ela já passa a ter umas percepções. Ela sente o quê? Por exemplo, quando a mãe leva um choque, ela sente medo, né? Ela se assusta, ela tem... aí eu vou falar, quando perde, por exemplo, está grávida de gêmeos, aí perdeu um bebê e a mamãe fica sabendo, ela leva um susto também, aquilo para a criança, é um choque. Aí você fala, mas como é que a gente vai trabalhar isso? Um terapeuta, um psicólogo, amigo meu, ele estava ensinando o seguinte, que não importa o problema que você está passando naquele momento, se é um problema de sofrimento, se é uma gravidez indesejada, se é alguma coisa que está acontecendo. A partir do momento que você tem consciência disso, você tem que transmitir o amor para essa criança. Falar, olha, o problema não é com você, a mamãe te ama muito, você é muito bem-vinda, e a gente vai segurar essa juntos. A mamãe se assustou, mas você vai passar a transmitir aquela tranquilidade, aquele amor para o seu bebê. Ok? Bom, Sim. então, voltando ao movimento, né? Então, mover-se é o primeiro fator de aprendizagem, né? Por isso que a gente precisa de conhecer um pouquinho sobre o desenvolvimento infantil. Mas como é que eu vou conhecer sobre o desenvolvimento infantil? Não sei se dá para ver aqui. Na internet, a gente tem as tabelas, tá vendo? Essa daqui é uma ficha de acompanhamento do desenvolvimento, dos marcos do desenvolvimento, que é baseada naquela... como é que fala? É um instrumento baseado naquela... Ai, meu Deus. Fugiu aqui. Mas daqui a pouco eu lembro, tá vendo? Você... Na internet, eu vou deixar esse material para você e você vê. Isso. Coisa, então, Deixa eu só falar uma coisa, Virgínia. O pessoal fica sempre perguntando, e o material? Então, só para explicar para vocês, é assim. Essa live, ela fica por 24 horas aqui no Instagram. E amanhã eu posto lá no meu canal do YouTube. E a Virgínia vai me passar esse material e eu coloco lá nos comentários no YouTube. Então, vocês não se preocupem que esse material vai estar na live da Virgínia, que eu vou postar só amanhã, tá? Ela vai me passar e eu vou colocar no meu canal do YouTube. Aí vocês podem seguir lá também. Mara Rubia Martins. Pode continuar, Virgínia. Outra dica também é a própria carteira de saúde da criança. Lá você tem, você sabe, né? Vai acompanhando, né? O desenvolvimento dos marcos, né? Necessários. Você fala assim, eu vou dar uma dica. Qual é a primeira dica? Peraí, Marta, só um minutinho. Ele vai só limpar aqui. Aí, melhorou. Primeira dica que eu vou dar para os pais e profissionais. Qual que é a primeira dica? A observação. O olhar dos professores, o olhar dos pais é que vai fazer a diferença na vida da criança. Você observar a criança, esperar que ela responda, ouvir. Não deixar a criança ser um mediador, né? Nisso. É preciso que os pais também eles conheçam o perfil da criança para eles poderem estimular a criança corretamente, né?
Então, A a gente Carla falou sobre isso ontem também. falou, né? Quem não assistiu a live de ontem, pega lá no YouTube que a Carla falou também disso. E no tempo certo. Aí a gente fala E assim, mas por que usar essa tabela, esses marcos do desenvolvimento? Porque ele vai mostrar onde começa o desenvolvimento, né? Por exemplo, aqui, eu vou citar um aqui. A criança começa a, a engatinhar, né? Vamos ver aqui. Ela começa lá pelos 6 meses, mais ou menos, aí ela tem uma. Ai, deixa eu pegar aqui. Ela começa mais ou menos por 6 meses e a data limite dela para ela estar engatinhando é até 1 ano, né? Mais ou menos. uhum. Se ela não E se engatinhou, seu filho não engatinhou até 1 ano? você já é um alerta para você. Se ele não, por exemplo, se ele não arrastou, ele tem a data dele de arrastar. Antes de engatinhar, ele arrasta. Aí, meu filho ainda não conseguiu. Ele tem aquele tempo. É um alerta para você saber que ele já passou daquele tempo. Alguma coisa está acontecendo. Então, é ótimo você procurar um pediatra para saber se ele está no tempo certo, o que está acontecendo, que ele não está rolando, que ele não está fazendo as coisas que ele tem que estar fazendo nesse determinado momento, né? Então, por isso que você tem que saber o tempo certo. E o perfil da criança, porque às vezes também a criança é uma criança que nasceu prematura, é uma criança que nasceu com baixo peso, é uma criança que nasceu com alguma síndrome. Então, você tem que observar tudo isso, porque aquela criança vai ter realmente um tempo maior, né? E Uhum. daí a necessidade de imediatamente começar a estimulação. Aí você vai falar, por que eu tenho que começar a estimulação assim, mais rápido, né? A gente fala sobre como é que fala sobre por que eu tenho que começar mais rápido? Porque pela plasticidade cerebral, né? Quanto Uhum. mais rápido eu começo a a mexer com isso, né? A estimular, desculpa, Mara, peraí, deixa eu dar uma respirada, porque eu não sou muito boa com essa coisa de câmera, nem Deixa gosto. eu só. Então, aproveitar que você vai respirar, eu vou passar a pergunta da Linda Maria. Ela está perguntando se essa tabela é só para crianças típicas. Essa tabela que você mostrou. Então, essa é para todas as crianças. Se tem uma criança neurotípica, a gente vai saber que ela vai se desenvolver de uma maneira mais. A gente tem mais tempo para acontecer isso, né? Mas a tabela é para todo mundo. Só que Uhum. aí, o que, que acontece? Por exemplo, nasceu uma criança prematura. A gente leva ela para estimulação precoce. Na estimulação, a gente vai fazer o cálculo, entendeu? De quanto Uhum. tempo ela tem e o tempo real dela e o que tinha que ser trabalhado de acordo com essa idade cronológica dela e a idade Na realidade, é uma tabela, vamos dizer assim, para o desenvolvimento típico. de marcos, são Mas marcos. você acompanha todas as crianças. Se a criança sair da curva, ou seja, ela ainda não alcançou, é o que você falou, é sinal de alerta. E ela serve de base, Linda, para você saber o que a sua criança deveria estar fazendo. Isso. Então, aí o que acontece? Para você estimular essa criança, porque qualquer criança, a criança típica ou a neurotípica, ela tem que ser estimulada. Eu costumo dizer o seguinte: eu acredito no potencial da criança. Nós, educadores, é no potencial daquela criança. Não importa o que a criança tem. Às vezes o pai chegava pra gente lá na clínica ou na precoce, chegava na precoce e falava: ai, meu filho, eu acho que ele está com sinais disso, tem o diagnóstico, mas ele não quer falar o diagnóstico. Um exemplo, está com autismo. E aí, na anamnese, eu vou conversando e às vezes ele não quer falar. E na anamnese você pergunta se ele rolou, se ele engatinhou, se ele passou por todas as fases do desenvolvimento, quando que ele passou, em que tempo que ele passou. E você vai anotando tudo isso. Aí, e quando você fala para o pai, olha, eu sou educadora. Eu não vou
eu vejo a patologia porque eu tenho que saber como trabalhar com seu filho. Mas eu acredito no potencial. Isso, para mim, aqui, não tem valor nenhum. Ele é uma criança como qualquer outro. E você sabe que o nosso trabalho que a gente faz no Distrito Uhum. é diferenciado, né? Quem não conhece o trabalho de educação precoce aí, que a Carla, a Slade, todas elas aí, elas trabalham, é um trabalho espetacular, de ponta, Isso. que eu acho que Até a Thelma comentou. O programa de educação precoce é fantástico. ele é fantástico. Você trabalha, a criança é atendida quando ela é encaminhada para nós. Quem faz esse encaminhamento? O médico. O médico, por exemplo, a criança nasceu com síndrome de Down. Aí o médico vê, ela não tem nenhuma cardiopatia, ou se tem, não tem problema nenhum, ela já pode entrar em contato, manda a criança para a gente para estimular com meses. Entendeu? Uhum. Então, aí ela vai ser estimulada por uma. Primeiro, quem vai tomar por uma educadora física, uma psicomotricista que sabe lidar com a criança, entendeu? Com esse bebê nessa fase. Depois, com o passar do tempo, ele vai ser atendido com uma ou duas vezes por semana. E quando ele está maiorzinho, ele vai ser atendido 45 minutos pelo educador físico e 45 minutos pelo pedagogo. Então, a gente vai. Pode falar. E a família acompanha, Virgínia, Acompanha. esse atendimento? Como é que vocês passam isso para as famílias, os profissionais? Então, os profissionais, eles são treinados, né? Todos Uhum. eles fazem cursos, observam nos centros de educação especial, eles fazem uma observação. A sala de atendimento que a gente faz, geralmente na precoce, a sala é grande, então tem a parte que você vai trabalhar com a parte motora, vai ter uma parte que você vai trabalhar com a criança, quando ela já estiver maiorzinha, sentada na cadeira, na frente do espelho. E a sala é assim, muito limpa, as pessoas não entram de sapato, eles entram de como é que fala? Com aquela Propé. meinha, né? Uhum. Propé, né? E É. a de atendimento a bebês ainda é mais totalmente limpa. Nós limpamos com álcool quando termina o atendimento e tudo, porque tem crianças aí que elas têm baixa imunidade. Então, elas precisam de todo esse cuidado. E esse trabalho é feito pelo educador físico, que é o professor de educação física, e o pedagogo. Mas é um trabalho feito em conjunto. Então, a gente trabalha dentro da sala e fora da sala. E a gente vai trabalhar esses movimentos de acordo com o que a criança está precisando. Por exemplo, se ela tem um atraso motor, né? Ele vai ser trabalhado dentro da sala, no trabalho de chão, de espelho. Você fica com a criança de frente do espelho, vai ser trabalhado através de música, que é as dicas que eu vou dar depois, né? E fora da sala também, no parque. E tem as barras que a gente tem fora da sala para trabalhar com a criança, rampa, escada, imensas coisas. Vocês têm que conhecer para depois aí. Mas as famílias acompanham tudo isso. Acompanham. Aí a mãe, quando a criança é pequenininha, ela acompanha o tempo todo do lado do bebê. Para que ela acompanha do lado do bebê? Para que ela possa aprender. Porque quando você está ensinando, está fazendo a estimulação para a criança, está ensinando o pai a fazer em casa também. Aí o pai, os pais, né? Eles vão ajudar essa criança em casa. E quando você divide o que você sabe, você tem um retorno muito maior. Pensa, eu tenho uma criança de 2 anos que é autista. Eu falo, pai, entra aqui, vamos assistir, o pai e a mãe, né? A aulinha com ele. Olha como é que a gente deve fazer. Faz isso, dessa forma, a gente vai trabalhar isso. E ele assiste aquilo ali e a gente dá essa orientação. Depois a gente faz uma devolutiva para os pais, faz uma avaliação da criança. A gente tem como é que fala? Uma ficha de avaliação, onde contém todos os marcos, tudo que a criança tem que fazer com 1 ano, com 2 anos, com 3 anos. Então, tudo organizadinho, tá? Então, para eu não me perder. Entendi. Então, não, aí os pais então acompanham por esses relatórios, por essas fichas, até porque também os pais ficam mais tempo com esses bebês, com essas crianças. Então, eles têm mais chances de estimular por mais tempo, né? Tem que ser orientado dessa forma. Aí, às vezes, tem pais que não têm condições de ficar com a criança, então trabalha fora. E às vezes manda babá. A babá para acompanhar o filho. A gente faz essa orientação também
com a babá, com as outras, com as pessoas que estão dentro do processo do desenvolvimento daquela criança, né? Para que aquele Aham. atraso que ela tem, ele seja trabalhado o mais rápido possível. Por quê? Por causa das conexões cerebrais, né? Então, Ah, sabe que as sinapses, elas acontecem em maior número na primeira infância. Então, o programa de educação precoce, na verdade, ele atende crianças de 0 até 4 anos de idade. Porque a gente sabe que perto dos 3 anos de idade, mais ou menos, ali, acontece a primeira poda. A poda as podas neurais, né? Acontece a primeira. Né? Aí você vai me perguntar, mas o que é essa poda? vou perguntar, o que Porque, que é essa foda? porque o que acontece? Nesse momento, a criança ela faz os neurônios estão fazendo várias conexões. E a gente tem milhares, bilhões de neurônios fazendo essas conexões. Aí o que acontece? Quando a criança é pequena, eles, a gente trabalha mais, estimula mais para poder fazer o quê? Uhum. Aproveitar esses neurônios nessa fase, porque nessa fase, se a criança tem algum atraso, ela vai conseguir recuperar com estimulação esse atraso mais rápido. Uhum. Porque quando acontece a primeira poda, o que acontece? Aqueles neurônios que não foram utilizados, eles que o cérebro entende que não. Eles estão eliminados, é tipo uma limpeza, né? Para abrir mais espaço para poder realizar outras conexões. E Uhum. quando você começa com um processo de, como é que eu falo, de estimulação cedo, você vai aproveitar mais esses Uhum. sinapses, né? Tudo que acontece, né? Quanto mais cedo, mais estímulos, mais neurônios reservas eu vou ter. Por que eu preciso desses neurônios reservas? Porque aí a gente vem falar da neuroplasticidade, que é a capacidade que o sistema nervoso tem de adaptar, de reagir. Por exemplo, uma pessoa teve um AVC, parou de movimentar determinado. Ou a criança mesmo, uma criança, vou dar um exemplo de uma criança, um exemplo concreto. Tem uma criança que ela tem, no parto, ela teve paralisia. Então ela não consegue, né? Aí o médico fala, ó, ela não vai conseguir mexer nunca o braço direito. Ah, ela não vai mexer nunca esse braço, nem essa perna, nem isso, nem aquilo. Então aquela criança chega pra gente trabalhar com ela. É um bebê. A gente começa a trabalhar Uhum. com ela como se ela fosse uma criança tranquila. Ela tem que arrastar, então vamos botar ela de bruço, né? Vou botar ela em prono para ela poder arrastar. Aí você coloca um brinquedinho, né? Você usa um apoio, né? E aí, às vezes, ela chora, porque o esforço que ela faz é grande, ela não consegue ter um Tadinha, é. bracinho, isso. Ou às vezes ela tá chorando porque ela tá me estranhando, que eu estou estimulando ela quer a mãe. Eu aproveito a mãe, ó, vem para cá, chama, vai lá na mamãe. Quando a Isso. mãe percebe aquela criança, aquele bracinho que não mexia, que a gente dá uma ajuda física para ela também. Ele vai começar a mexer. Aí a gente vai trabalhar com música, a gente trabalha com a criança na frente do espelho. Esse bracinho que não consegue mexer, eu peço para, vamos lá, eu te ajudo, vamos. A gente dá uma ajudinha física, empurra o cotovelo. Ele consegue pegar, ele pega melhor com o esquerdo, mas ela tem que trabalhar também o lado direito. A gente vai trabalhando os Uhum. dois lados. Quando você vê, aquela criança já consegue sentar, já consegue ter postura de cabeça, de pescoço. Então, assim, realmente assim, é um trabalho maravilhoso. Isso é graças ao quê? À neuroplasticidade, porque o cérebro ele procura outros caminhos para fazer essas Uhum. conexões. Ele acaba fazendo. Às vezes não faz igual uma criança neurotípica, mas ele faz do modo dele. Entendeu? Então, Uhum. é uma coisa E o assim. estímulo faz isso. Quando a gente O estimula, quando a estímulo é gente. o É, responsável por isso. Entendeu? Então, isso. eu estava falando, movimento. Movimento é super importante na aprendizagem, porque o movimento ele vai estimular, ele demanda, quando você se move, ele demanda, como a Carla estava falando longe das funções executivas, ele demanda atenção, ele demanda, quando você repete o movimento, memória, treino, entendeu? Uma Uhum. série de coisas, né?
Então, no processo de desenvolvimento, como eu já falei, né? Eu já falei que se inicia na vida intrauterina e ele vai perpetuar até, né? Mara, calma, só me Para sempre. Tá, Sempre aí a o gente que está sendo acontece? Tá assim, estimulado, aí em né? relação ao movimento, porque eu me perdi aqui. Em relação ao movimento, você já reparou que quando uma pessoa idosa, a pessoa vai ficando idosa, o que ela perde primeiro? O movimento, né? Vai ficando É, devagar para andar, já não vem consegue encurvando, sentar, o corpo vai vai ficando encurvando o encurvadinho. corpo, porque principalmente se for uma pessoa que não está acostumada aqui a fazer exercício, e ela vai começar, e aonde reflete isso, essa perda de movimento? Eu acho que na cabeça, né? Na memória. Não, Aí você não. começa a ver que o idoso, o que acontece com o idoso? Eu tenho um exemplo disso na minha casa. Ele começa a ficar esquecido. Então a gente tem que fazer esse trabalho também com o idoso. Uhum. Assim como a gente faz com a criança, a gente faz com o idoso. Por quê? Pela falta de movimento. Então o movimento é uma coisa assim que falando Básica e que perpassa pela vida toda. passa tudo. Como você Passa tudo. falou, vai da Basta a vida gente dizer intrauterina até a isso. morte, vamos dizer, né? Então, o movimento é essencial, né? Isso, até você ver, é tão essencial que o movimento, até a Terra faz movimento, É, é né? verdade. Não é? Então, agora, Aham. falando em movimento, eu tenho que falar em psicomotricidade. Você vai me avisando, mas porque senão eu perco tempo aí. Não... Tá, você tem uns 10 minutos. Só para você não se perder muito, você tem uns 10 minutos. Nossa, só isso, psicomotricidade. Então, o que significa psicomotricidade? Psi, emocional. Eu vou trabalhar com emocional, com as emoções da criança. Cognição. Motri, movimentos. E idade, etapas do desenvolvimento humano. Né? Aham. E a psicomotricidade, ela é tão importante, por exemplo, o meu estágio, não sei se vocês já ouviram falar, o meu estágio no meu curso de psicomotricidade, eu fiz um estágio em psicomotricidade relacional. O que é a ai, meu Deus. Psicomotricidade. Psicomotricidade relacional? As crianças, elas vão ser trabalhadas assim numa sala, né? Geralmente ele trabalha tem um projeto, depois vocês entram lá em Florianópolis. Florianópolis mostra bem o que é psicomotricidade relacional. As crianças trabalham dentro de uma sala onde você combina com elas as regras. Que regras são essas? Como é que a gente vai fazer a brincadeira? São várias crianças, são aquelas crianças tímidas, crianças que têm, às vezes, algum problema, tem crianças que como é que fala? Mais passiva, aquela mais ativa, aquela que é TDAH, aquela que tem autismo, vão estar todos na mesma sala. E nessa sala, o professor vai trabalhar com o quê? Com um tipo de material. Então, a gente precisa só seguir as regras. Por exemplo, ele vai trabalhar naquele dia com bolas. Então, ele vai jogar bola assim pela sala inteira, várias bolas. E é uma atividade onde você é mediador, mas você não é um mediador verbal. Ali, elas vão jogando a bola uma na outra, quicando a bola no chão. Uns começam a brincar de um jeito, brincar do outro, sem estar falando nada. Ou às vezes você vai trabalhar também, tipo, com aqueles canudos. Aí aquela criança que é mais agressiva, você vê que ela procura a brincadeira agressiva, que ela bate para cá. Então, o que a gente vai fazer? Se essa criança é agressiva nesse momento, você vai direcionar tudo isso, essa agressividade dela, para uma forma mais, como é que fala? Positiva, entendeu? E ali ele vai desabafar. Às vezes a criança tem problema com o pai, às vezes é um pai agressivo em casa, às vezes etc, né? Então, isso aí. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os movimentos motores, né? E vou dar exemplo desses movimentos, o que a gente pode fazer, estar trabalhando em casa, como é que a gente trabalha e tudo. E qual é a importância e a relação dela com a aprendizagem. Então, como eu disse, eu sou alfabetizadora. Então, quando você trabalha o tônus da criança, equilíbrio, por exemplo, o engatinhar, ele vai influenciar na leitura lá na frente, na escrita.
Por quê? Porque ele vai aperfeiçoar as habilidades visuais. A percepção, profundidade, o movimento repetitivo que você faz, a concentração, o movimento de um braço, o outro, de olho, que você vai precisar na leitura, porque quando você chega na leitura e na escrita, você vai precisar trabalhar isso. A dissociação de punho, que você vai precisar para escrever, o tônus. Às vezes a criança ela não dá conta de pegar no lápis, por quê? Ou escreve forte demais, ou devagar demais, porque isso não foi trabalhado. Esse tônus não foi trabalhado, esse tipo de movimento não foi trabalhado, né? Com o que a gente pode trabalhar? Vou dar uns exemplos. Bambolê, o jogo de futebol você está trabalhando. Circuito. O circuito é super fácil de fazer em casa. Coloca uma cadeirinha. Eu tenho exemplo lá no meu Stories, que a Fabiana fez com o Gustavo. Circuito. Na sala. De levantar, de agachar, entendeu? Independentemente da idade da criança. Aí você fala, mas meus filhos também são maior. Se ele não engatinhou, se ele não rolou, tá na hora de você brincar com ele com esse processo, para ele fazer. Se ele tem pouco tônus, vamos trabalhar o tônus dessa criança. Então, outra maneira, amarelinha. Quando você está trabalhando com amarelinha. Amarelinha também é uma maneira de você trabalhar a parte matemática também. E você vai estar trabalhando lateralidade. Porque quando ele pula com um pé, né? Vai para frente, vai para trás, volta. E tem vários tipos de amarelinha. Eu vi outro dia um interessante para você trabalhar, tipo assim, para incentivar a criança. No número 1, você coloca uma borboleta. No número 2, você coloca 2 cavalinhos. No 3, ou só borboletas. Aí, quando ele vai visualizando aquilo, sem colocar um número, que ele tá pulando, vamos pular agora em uma borboletinha, nós vamos pular nas duas, com um pé, agora com o outro, agora vamos pular com os 2. Isso. Assim, você pode criar dessa maneira, você vai estar trabalhando tudo isso, né? Outra coisa. E tudo isso dá para fazer em casa, né, Virgínia? Dá para fazer em casa. O correr já não dá, né? Tal, a marcha dá. Subir, descer a escada. Você colocar também dentro de casa. Tem gente que tem almofada. Eu vi outro dia uma mãe falando, acho que foi na sala. Ela fez um circuito, colocou almofada, né? Para a criança desmontou, fez barraquinha e fez um monte de coisa. Outro dia, até na novela mesmo, teve uma novela aí que a mãe fez um monte fez um circuito, não, ela pegou barbante e amarrou na porta. E foi cruzando o barbante. Porque a criança ali, ela ia ter que fazer o quê? Ela ia ter que passar por cima, para se movimentar por cima, por baixo. Isso. Demanda o quê? Atenção. Tem que levantar um pé, agora tem que levantar o outro. Não posso encostar, né? Outra dica também que você pode fazer com a criança. Vamos fazer a corrida de tênis. Dentro de casa, como é que é essa corrida de amarrar o tênis, né? Você deixa o tênis lá na porta. Aí a criança, o seu e o da criança, você, mãe, vamos ver quem consegue calçar primeiro, ou se não, os dois irmãozinhos, né? Vamos ver quem consegue amarrar. Quando você amarra o tênis, olha o tanto de processos que a gente vai estar trabalhando, trabalhando, entendeu? Corrida de pneu também, que trabalha tônus, trabalha equilíbrio, subir em cima do pneu, tudo isso a gente fala. Bola ao alvo com um bambolê batendo mais forte. Como é que é isso? Você pega a bola e coloca a criança na sua frente. E coloca um bambolê no meio, né? Se você for trabalhar com a criança em sala de aula, também isso é uma dica para os professores. Coloca uma fila com as crianças e aí você, na hora que você joga a bola para aquela criança, tem que bater dentro do bambolê e aquela criança tem que pegar do outro lado. Olha o tanto que demanda de habilidades que você vai estar trabalhando. Cabo de guerra, que trabalha a força. Morto-vivo, que vai trabalhar o controle corporal daquela criança. O pula-saco, você vai estar trabalhando, além de tudo isso, vai estar trabalhando a lateralidade, vai estar trabalhando noção espacial, vai estar trabalhando peso e tudo. Vou falar um pouquinho também sobre lateralização. Isso, 5 minutos. Aonde ela vai influenciar? Ela influencia na posição das letras, se a criança não tem essa lateralização boa, né?
Na matemática, o adulto, você pode perguntar, aquele adulto que não sabe o que é direita, não sabe o que é esquerda, ele vai ter dificuldade de matemática. Aham. Espelhamento de letra e outras coisas, e etc. Né? Aí muita gente me pergunta assim, qual que é a diferença de dominância lateral e a noção de lateralidade? Então, vou falar um pouquinho da dominância lateral. A dominância lateral, ela vai dos 2 até os 7 anos de idade, tá? A criança vai entender que ela tem que os dois lados do corpo, que ela tem um lado e o outro, e ela tem que trabalhar os dois, ela necessita trabalhar os dois. E noção de lateralidade, aí eu vou falar devagarzinho, você me falou que o tempo está apressado, falta quantos minutos, Mário? Você tem, assim, 5 minutos aí. É porque Tá. depois eu vou fazer os comentários do pessoal. Tá. Pra gente Aí a gente me pergunta, como é que eu vou trabalhar isso? Quando a criança é pequenininha, um exemplo para você trabalhar a lateralidade. Você amarra uma fitinha vermelha na mão direita, sem você falar que é direita, e uma amarelinha. Aí você vai pegar para trabalhar os dois lados do corpo, né? Aí você vai pedir para ela pegar, por exemplo, umas pedrinhas que você colocou em cima da mesa, você coloca um cesto. Agora você vai pegar com a mão direita, com a fita vermelha. Eu falo vermelho. Aí ele vai pegar com a mão que tem a fita vermelha. Amarelo, com a mão que tem a fita amarela. E ele vai jogar. Aí você vai estar trabalhando as mãos, a lateralidade. Aí e ele vai usar as duas mãos. A lateralidade de tronco. Agora, quando eu falar vermelho, você caiu aqui, Mara. Quando eu falar vermelho, você vai virar e olhar para trás com o bracinho que está com a fitinha vermelha. Aí ele vai associação de tronco, ó. Aí vai amarela para o outro lado, entendeu? Aí eu vou trabalhar com o pé. Eu amarro a fitinha vermelha no pé e a amarela no outro. Agora, quando eu falar vermelho, você vai pisar nesse saquinho. Ele pisa. Amarelo com o outro pezinho. Então, você está trabalhando aí a lateralidade de um lado e do outro. Certo? Legal. Boas dicas. Outra coisa também, quando você fala em lateralidade, às vezes, você fala Tem muita gente que me pergunta o que é lateralidade cruzada, né? Porque a criança tem a dominância, às vezes, desde pequenininho, ele tem a dominância da mão direita, né? Você sente que ele tem da mão direita. Depois, mais lá para frente, quando ele completa 7 anos, ele vai saber o que é esquerda, o que é direita, a nomenclatura e tudo. Aí ele vai e, por exemplo, eu falo para ele, vamos brincar de marinheiro. Vamos pegar esse canudo aqui para a gente poder enxergar onde que está o outro navio. Aí ele está com a mão direita, ele leva o canudo no olho esquerdo. Isso chama lateralidade cruzada. Às vezes, muita gente tem muita preocupação, falar, mas isso daí é um distúrbio neurológico? Pode ser um distúrbio neurológico, ou pode ser que em casa não é treinado isso. Por quê? Porque a gente tem mania de querer, assim, de não olhar para isso. E quando você fala de lateralidade, você fala de olho, você fala de ouvido, você tem que treinar a escuta do lado direito, de pé, de membros superiores e membros inferiores. Certo? Outra coisa também, uma curiosidade do canhoto. Vocês sabiam que o canhoto, geralmente a criança que é canhota, ele vem da genética? Olha. Se tem um canhoto, você pode observar, ou um pai, ou uma mãe, ou aí a pessoa fala assim, não, mas não, minha família não tem. Às vezes tem. Às vezes tem, e a dominância dele era a esquerda, mas ela foi contrariada, foi trabalhada na direita. Então, ninguém percebeu, porque antigamente tinha isso, né? Tinha aquela coisa, né? De não poder, né? As pessoas inibiam, né? Isso. Virgínia, deixa eu te falar, nosso tempo tá acabando. Tem muita coisa para falar. Mas assim, eu vou passar só uma pergunta que eu achei importante da Linda Maria. Depois eu vou passar algumas informações. Aí, se der tempo, porque no Instagram, gente, é só 1 hora. Aí a gente perde a conexão.
A nossa conexão caiu, Tô te travou um enviando. pouquinho. É isso. Ela está perguntando se como posso trabalhar psicomotricidade com a bebê de 1 ano? Ela ainda não engatinha. Mas eu Minutinho. não tô te ouvindo, Mara. A Linda está perguntando, tá ouvindo? Aceita a minha solicitação para eu poder entrar. Gente, a gente vai chamar a Virgínia. Enquanto isso, deixa eu só dar os avisos, porque daqui a pouco a gente vai cair. Perguntaram sobre o meu canal do YouTube, Mara Rúbia Martins. Lá nós estamos postando todas essas lives. Então, elas ficam aqui 24 horas e no outro dia a gente posta. A de ontem, eu já estou postando também a da Carla, inclusive com as referências da Carla, tá? Quem quiser saber do link, o link está na minha bio. Entra lá na bio, tem o link do YouTube, tá? Assim, antes de eu fazer de novo a pergunta, Virgínia, Pode eu fazer. só vou fazer algumas observações. A tabela, depois você vai me passar a tabela ou o link, que no seu vídeo eu vou colocar para o pessoal, para eles terem acesso àquela tabela que você passou dos marcos do desenvolvimento motor, né? A Valéria disse que é uma show de dupla. A Linda pediu para você abrir uma filial em Palmas. A Sabrina Cesário, deveríamos usar os ensinamentos da educação precoce nas nossas clínicas. A Leice disse que a educação precoce da Secretaria de Educação ficou em 24º lugar num ranking mundial. Então, a gente está de parabéns. A filha dela foi atendida desde os 3 meses de idade. Ela amou. A Rogéria Mendes disse que está com saudade de trabalhar com você, que você é uma pessoa sensível, alegre e que valorizou a equipe e as famílias. E ela te ama muito. E a babá dela faz parte da equipe. A Sueli Dias, minha prima, diz que movimento é tudo. Inclusive, ela tem uma academia de pilates aqui. Depois, Sueli, coloca um nome aí da sua academia para a gente fazer a propaganda aqui. A Lohane pediu para você indicar livros de psicomotricidade na primeira infância. Então, você passa para mim, quando eu postar lá no YouTube, gente, eu coloco as sugestões da Virgínia de referências, tá? Nessa parte psicomotora. E a Fabiana, minha prima, disse que o Gustavo, com 10 meses, logo na primeira aula, a professora posicionou bem os joelhos e os pés, e em 1 semana ele estava engatinhando. Aí ela conheceu a importância da psicomotricidade. E, assim, todo mundo gostou muito, Virgínia. Você está me ouvindo? Só saudades, mandando beijo, dizendo que você é maravilhosa. Estão agradecendo muito. Então, assim, vou deixar você se despedir, mas só para a gente passa meu telefone, gente. Se tiver alguma dúvida, a Linda depois fala para ela que eu vou conversar com ela, eu vou ensinar para ela como é que ela vai fazer, vou dar um monte de dica para ela fazer para trabalhar com a Linda, né? No caso, né? Isso. E assim, eu quero muito agradecer vocês. Não deu tempo de falar quase nada, Mara, porque a gente vai falando, uma coisa vai puxando. Por isso que você vai voltar, Virgínia. Isso. Depois, quando eu voltar, eu vou falar sobre a dominância, né? Como é que a gente vai trabalhar isso e aquilo. Mas é coisa demais, né? Brincadeira com noção espacial, com várias coisas aí, né? Para trabalhar o tônus, equilíbrio, tudo isso que a gente precisa trabalhar para. Mas, eu agradeço muito aí. Beijo para todo mundo. Saudade de vocês. O que vocês precisarem, a Clinaps está com profissionais excelentes. Mara Rúbia, a Carla sabe trabalhar tudo isso com os bebês também. A Débora, né?
E quando a gente está trabalhando movimento, também eu esqueci de falar, a gente trabalha linguagem, você trabalha tudo, é um trabalho em conjunto. E a Cleanups faz esse trabalho. Quando a gente está lá com a Mara, a gente está trabalhando na alfabetização, a Carla está trabalhando funções executivas, a Débora está trabalhando como fonoaudióloga também. Então, a gente faz um trabalho em conjunto, né? Integrado. Quebra, integrado, isso. Uhum, mas isso eu mesmo. agradeço e espero, desculpe aí também, fiquei nervosa com o tempo, né? Virgínia, foi demais, todo mundo te elogiando muito. E quero deixar aqui de público o meu agradecimento, o nosso agradecimento lá da Cleanups e já o convite para uma próxima. Depois a gente marca um novo encontro, tá? Essa live vai ficar disponível no Instagram por 24 horas e amanhã a gente vai postar lá no YouTube, Mara Rubia Martins. A da Carla, a que a Carla fez ontem, a gente está terminando de baixar. Já vai estar lá no YouTube, já está lá. O Gabriel está me falando. Gabriel é meu filho, aqui meu braço direito. Ele disse que já está lá. E vocês olhem, a Carla deixou muita indicação de material, de livro, tá tudo postado lá. E a Virgínia também vai deixar o material de psicomotricidade. Vou deixar tudo. Que não deu tempo, vou colocar lá. Tá bom? Isso. E você vai voltar uma próxima vez, tá bom? Tá. Um beijo. Obrigada. Muito obrigada, viu? Fique em paz. Um beijo para a família você toda, também. Todo mundo que acompanhou. A Márcia está dizendo, bom trabalho, Gabriel. Então, assim, é um trabalho em família. Virgínia, muito obrigada, viu? Obrigada. Tudo de bom para você. Sucesso, viu? A Fabiana está dizendo, parabéns, eu não conheci o trabalho da Virgínia e sou sua fã. Ó, ficou te conhecendo hoje, já é sua fã. Obrigada, Mara. Gente, muito obrigada. Até amanhã. Amanhã, gente, a Débora falando sobre dislalia. Não percam. Se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, amanhã a gente está aqui às 18 horas. Beijo, obrigada. Obrigada, amor. Tchau.